Olá, eu me chamo André. Hoje estou com 52 anos. E o que vou relatar aqui aconteceu quando eu tinha 30 anos, na cidade de Cariré. Pois bem, vamos ao relato. Nessa época, era bem na época da quaresma, para ser bem específico. E como meu tio precisava viajar para passar pelo menos 15 dias na casa de uns parentes, de uns amigos dele lá. E tinha um dos seus melhores amigos de infância que estava muito doente nessa época. Então ele resolveu visitar. Ele ficou com medo que Deus defenda o homem até morresse e ele não visse mais. Só que ele não queria deixar a sua casa vazia ali por 15 dias sozinha. Ali no sítio. Uma chacrinha que ele tinha comprado. Então logo ele me pediu se eu podia, por favor, ficar ali cuidando da casa dele durante 6 dias e dormindo lá. Era eu e minha esposa. Falei, não tem problema. Como sempre me ajudou bastante, eu não ia negar esse favor para ele. Só que, como eu falei, era bem na quaresma. E eu, particularmente, nessa época, sempre tive muito medo dessas coisas sobrenatural. E principalmente assim nas áreas rurais e lugar mais afastado da cidade. E logo eu que sempre tive medo disso tinha que ir ali. Mas como não podia negar esse favor? Era uma segunda-feira quando eu cheguei lá. Tudo tranquilo. Por volta de 8h30 para 9 horas eu já estava fechando as portas. Minha mulher até deu risada de mim, porque que medo tão grande era aquele, se o sítio era tranquilo. Mal ela sabia que eu morria de medo de coisa sobrenatural. Minha mulher era mais corajosa que eu. A primeira e a segunda noite foi bem tranquila. Quando chegou na quarta-feira, quando deu meia-noite em ponto, eu comecei a ouvir como se fosse uma pessoa correndo em cima da casa. Uma coisa assustadora. Eu escutava certinho o barulho daquelas... quando a pessoa vai caminhando assim e de repente começa a correr em cima da casa. Só que não quebrava as telhas. Aquelas telhas vermelhinhas que tem de barro. Eu perguntava pra minha mulher se ela estava ouvindo, ela falava que não. Era só eu. E coisas estranhas começaram a acontecer com o passar dos dias. Até que chegou na sexta-feira à noite, e foi a pior noite. Quando deu por volta de 11h30 da noite por aí, eu escutei uma pessoa batendo na porta e me chamando. Nesse momento minha esposa também escutou. Até ela, que era mais corajosa e gostava de ficar zombando na minha cara, ela se arrepiou do pé à cabeça. A gente não respondeu. A gente foi devagarzinho do outro lado da janela e olhou, mas não tinha ninguém na porta. Mas a gente escutava claramente assim as pisadas. Com o passar das horas, as coisas foram piorando ali naquele sítio. 00h30, começou de novo a correr em cima da casa. E ali aquela noite eu sem conseguir dormir, nem a minha esposa, quando tudo ficou em silêncio. Até que a gente conseguiu cochilar e pegou no sono ali. Só que quando bateu 3 horas em ponto, a situação piorou 2 vezes mais. Deram uma batida na porta tão forte que eu achei que tinham derrubado aquela porta na sala. E ali levantamos desesperado ali, sem saber o que estava acontecendo no escuro. Quando chegamos lá na porta da sala, não tinha nada novamente. E uma voz, como se fosse uma voz de uma senhora, mas uma voz grave, começou a chamar a gente lá na cerca do sítio ali, da chácara. Quando de repente já chamava do outro lado da casa. Daqui a pouco já batia na janela, batia na porta. E eu ali pensando, mas será que meu tio que mora aqui já há um tempo nunca viu essas coisas? Ou se viu, não quis me falar. Para resumir um pouco esse relato, penso numa noite comprida. Era grito, era batição nas portas. Gato miava, cachorro latia e não tinha nada naquele sítio. Até que, graças a Deus, amanheceu o dia. Eu não preguei o olho aquela noite. Quando deu por volta de 6 horas, que o dia já tinha clareado, eu saí ali no sítio vizinho perguntando se eles tinham ouvido alguma coisa. E eles falaram que não. E eu puxo assunto daqui, puxo assunto dali, investigo daqui, investigo dali. Até que o vizinho lá de baixo falou que ali antigamente, mas bem antigamente mesmo, era um cemitério.
Era um cemitério bem das antigas mesmo, aquele cemitério que enterrava tudo no chão ali, nem cova tinha direita, nem túmulo. Mas há muitos anos atrás. E todas as pessoas que mudavam para aquele sítio acabavam vendo essas mesmas coisas. E como ali era um antigo cemitério, as pessoas usavam para fazer trabalho de bruxaria, essas coisas, trabalho pesados ali dentro daquele cemitério. Então o lugar ficou muito assustador, ficou muito assombrado, amaldiçoado, como eles falam. Uma coisa terrível. Sabendo disso tudo, não pensei duas vezes. Peguei minhas roupas que estavam ali, que eu tinha trago para passar ali os 15 dias, eu e minha esposa, e se mandamos. Deixamos a casa bem trancada. Quando meu tio voltou, deu uma bronca nele. Foi como que ele sabia, se ele sabia daquilo tudo, ele falou que sim, mas que ele já estava acostumado. Eu falei, como que você sabia dessas coisas e deixava eu passar por tudo esse apuro sozinho com a minha esposa? Fiquei até uns tempos sem falar com ele direito. Graças a Deus, depois de um tempo, ele resolveu vender aquele sítio. E a gente nem sabe até hoje se os antigos moradores, se os atuais lá, sei lá, se vê alguma coisa naquele sítio. Mas eu meio que não paguei para ver. Um lugar muito assustador demais. Pretendo nunca mais passar por um lugar daquele. Depois disso, não vi mais nada. Era só ali mesmo. Por isso, pessoal, quando vocês comprar algum patrimônio antigo assim, principalmente também sítio, chácara, primeiramente, investigue bem para saber a história daquele lugar. O que era ali antes. Senão você vai acabar pagando o preço. Boa noite.